Hoje nossa conversa é sobre história, fatos que envolveram e envolvem os judeus pelo mundo afora há mais de 2000 anos. E eu tenho a alegria de receber aqui, em Menorá, na TV, o André Chevitarese. Ele é professor de História do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo bem com você, André? É um prazer, uma grande alegria, uma honra receber você aqui em Menorá, na TV. A honra é minha, Ronaldo. Obrigado pelo convite. E tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser bem legal para os telespectadores aí. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Síria é a antidemocracia. Entenda a guerra religiosa que passa de pai para filho. Ele lutou contra Antônio Carlos Magalhães. E nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. André, eu gosto muito de conversar sobre o período conhecido mundialmente como a época de Jesus em Israel. Pôncio Pilatos, romanos, Sinédrio, quem matou quem traiu quem. Qual é a visão que você tem desse período da história? Bom, de imediato, nas minhas pesquisas, nos meus livros, eu sempre gosto de começar enfatizando um importante pressuposto. Jesus nasceu judeu, viveu como um judeu e morreu como um judeu. Esse é o ponto de partida que eu assumo e que parte da historiografia, daqueles que se dedicam a esse estudo, assumem. Jesus nunca foi cristão. E em torno dele e do movimento que ele pensa e organiza, né, se constituem também judeus. Então, com certeza, toda a primeira geração desse movimento instaurado por Jesus, né, toda ela é composta por judeus. Que movimento era esse, André? Supondo-se que esse movimento tenha existido, supondo-se que Jesus tenha sido um fato inequívoco, supondo-se que essa história que se conta, pelo menos a base dela, que é a existência da pessoa, do movimento e dos companheiros, são verdadeiras, essa existência é uma existência verdadeira, O que ele veio fazer aqui? De imediato, eu leio uma experiência religiosa, seja ela judaica, cristã, budista, islâmica, pouco importa. A experiência religiosa ela é sempre plural. Não é? Quer dizer, não existe um cristianismo, há cristianismos. Não existe um judaísmo, há judaísmos, e assim sucessivamente. Então, Jesus, enquanto uma figura historicamente reconhecível, por que ela é reconhecida como histórica? Porque quando dois ou mais autores que nunca se viram, nunca se leram, nunca se conheceram, são capazes de falar coisas semelhantes, convergentes sobre um terceiro indivíduo, a probabilidade desse terceiro indivíduo ter existido é muito forte. Por exemplo, Josefo, né? O historiador Flávio Josefo, ele nunca leu absolutamente nenhum texto produzido pelos seguidores de Jesus, mas ele reconhece e fala da existência desse Jesus. E o que ele fala, né, deixa transparecer para a época de vida desse Jesus elementos semelhantes com os outros autores que foram seguidores de Jesus. Então esse é um aspecto muito interessante. A gente chama de metodologia da múltipla confirmação. Diferentes autores convergem para falar de um só. E o que esse cara tinha na cabeça? O que Jesus tinha em mente? Né? Eu o situo como sendo um judeu de origem campesina, portanto, um judeu monoglota, né, de fala aramaica, né, que se coloca numa situação onde o mundo conspira contra ele e contra o grupo em que ele se insere, camponeses, triplamente explorado pelos impostos do Império Romano, explorado pelos proprietários dessas terras onde eles trabalham e explorado também pelas necessidades de pagar impostos
dízimos e coisas afins para o templo de Jerusalém. Portanto, ele entende que se a terra de Israel é aquela terra que Deus deu aos judeus, né, como entender essa difícil situação em que ele se coloca? Então eu pergunto a você o seguinte, você vai continuar, Okay. mas só com uma interferência que eu entendo importante para que o público que nos assiste possa compreender do que nós estamos falando. Você acredita que dentro desse aspecto que você colocou, ele estaria envolvido no bojo de uma revolução ou no bojo do início de um movimento político contra o Império Romano e contra os religiosos do Sinédrio? É isso? Não, eu diria que contra o Império Romano, com certeza, ele se coloca contrário. Mas ele parece assumir uma posição crítica em relação a uma pequena fração, não do Sinédrio, mas de uma elite judaica que de alguma forma respalda e apoia a presença romana em Israel. Essa é a tensão que está ali instaurada. Tome, por exemplo, a festa da Páscoa, né? A comemoração da Páscoa sendo entendida como um momento de exaltação da nação judaica que comemora a liberdade, né, depois de décadas, séculos de escravidão. Como comemorar essa Páscoa dentro de Israel sob o forte domínio de Roma? Como entender isso? Então, uma figura como Jesus, que não é o único, não é? Mas ele representa outros tantos indivíduos que nós temos informações, né? Ele vê esse tipo de situação como contraditória e busca reagir de forma pacífica no caso dele. Ele tem em mente a ideia de um reino de Deus. A gente não entende exatamente o que viria a ser isso, mas podemos pressupor, não é, que de fato é reconhecer que a terra pertence aos judeus, que essa terra é de Deus, ele é o proprietário. Logo, a ideia de impostos, a ideia que instaura uma violenta desigualdade entre os judeus, né, ele vê como sendo algo que não pertence a Deus, que não pertence ao plano divino. Nesse sentido, ele vai reagir, né? E ao reagir, ele vai conhecer o destino de tantos outros judeus que reagiram, seja no contexto romano, seja anterior e seja posterior, né? Nós temos também uma importante liderança judaica na chamada Segunda Grande Guerra Judaica, que é a Bar Kokhba, né? que vai levar a luta contra o Império Romano às suas últimas consequências. É mais um mártir a dar a sua vida em nome da liberdade. Mas isso não quer dizer que nós estamos diante de um campo dicotômico. De um lado, uma elite judaica e do outro lado, a imensa maioria dos judeus. Não. Eu vejo o judaísmo, nesse momento, como muito disseminado e pluralizado. Há judeus que vivem no ambiente mediterrâneo, que já não falam mais aramaico, já não falam mais hebraico, pensam e vivem suas vidas a partir da língua grega. Há outros indivíduos, né, que já estão num processo bem diferente, bem de oposição aos judeus, propriamente de Jerusalém, os judeus de Qumran, né, que se a gente assumir a posição de eles serem essênios, né, são indivíduos que não deixam e nem deixaram de ser judeus, mas assumem outras percepções. Então, Jesus é mais um desses caras aí, né? Tem suas posições muito particulares, tem sua percepção de mundo muito particular e foi capaz de agregar em torno dele outros judeus seguidores. E o que é que faz com que Jesus, em termos de mídia, dê um salto do anonimato para o absoluto estrelato, como nenhum ídolo pop já alcançou, nem nos momentos mais florescentes da mídia mundial? O seu nome só. Porque todo o seu programa de ação, todo o seu programa de transformação ficou no momento em que ele foi pregado na cruz. Por quê? Pós a morte de Jesus, o movimento, né,
que também se torna multifacetado, mas ainda é judaico, vai começar um processo de diálogo com as estruturas imperiais romanas. Vai começar um diálogo com as culturas disseminadas pela bacia mediterrânea que estão sob o domínio romano. Então, gradativamente, aquele Jesus, na melhor das condições, um profeta, não é? Vai ganhar uma dimensão que ele nunca imaginou para si. Não é? E nem conheceu. Nem conheceu. Quer dizer, um indivíduo... Cruz e dali em diante... Exatamente. Dali em diante é um processo teológico, onde esse cara vai culminar, no fim das contas, como Deus. Percebe? Não é um processo imediato, mas ele vai conhecer uma natureza que a priori não estava prevista. Segundo, aquela ideia de um reino, não é, inclusivo, um reino que transformaria as estruturas de exploração do mundo, no entendimento desse judeu campesino, chamado Jesus de Nazaré, isso acabou. Não é? Porque rapidamente o movimento vai se articular com todo um processo de hierarquização que já estava presente no Império. O projeto inicial morreu com Jesus na cruz. Esse é algo que se pode verificar. O que vem depois dele, muita teologia, não é? E aquele movimento originário judaico, né, gradativamente vai ver ele ser inchado por diferentes conversões de grupos politeístas. Você